Financiou a Orfad e a Mucopa um projeto chamado Aura de engajamento comunitário para monitorar e participar. Bom dia, caríssimos internautas que estão conectados ao nosso canal virtual e sejam bem-vindos ao ONA, um programa de engajamento comunitário para a monitoria da implementação do programa de governação. Nós estamos aqui no New Hotel, não pula para dar mais uma vez cobertura ao que diz respeito a este seminário regional norte. A minha primeira pergunta para os participantes aqui é: quem é que participa pela primeira vez para o evento do programa AOR? Primeira vez. Estamos a assumir que mais de 50% já participou das atividades do programa. Esta minha pergunta tinha a ver com o fato da necessidade de apresentar o programa, para que também aqueles que seja a primeira vez possam estar por dentro do programa. Nós, como um grupo de cidadãos, podemos acompanhar o processo do manifesto eleitoral. E se nós acompanharmos o processo do manifesto eleitoral, é fácil, quando vai se elaborar o plano quinquenal para se submeter na Assembleia Municipal. E nós vamos anotar algumas informações. A título de exemplo, nós em 2018, antes das eleições, nós criamos essa condição. Abrimos um espaço onde todos os partidos políticos estavam lá a apresentar o seu manifesto eleitoral. E nós chamamos cidadãos para virem intervir no processo do manifesto eleitoral, onde que haviam outros pontos que não traziam como são prioridades dos próprios cidadãos. E eles começaram a escolher saúde, energia, transporte. E cidadãos começaram já a intervir. E depois do próprio manifesto eleitoral, o que o presidente fez? Elaborou, segundo, pelo menos, ao menos de 30% daquilo que os cidadãos apresentaram naquela ideia que nós chamamos. E isso é muito importante. E nós vamos começar já a seguir o processo. Agora, no processo de monitoria ou pedido de queixa, nós temos prioridade de participar nas atividades ou na sessão da Assembleia Municipal e temos espaço na Assembleia, ao menos de Angoche. Só que, quando nós, como o grupo endereçado de participar, vamos dar uma informação, se nós temos dado esse espaço, devemos ter uma informação classificada, uma informação em que, aquilo que estava a dizer o seu facilitador, que tem que entrar lá e ver, na verdade, o que está a acontecer, porque amanhã eles podem procurar saber. Já chegou lá e você vai dizer não. E como é que você traz essa informação se você não chegou lá? E isso é calúnia de uma organização. A título de exemplo, nós tínhamos uma via onde que não passava carros. Tinham carros que estão a explorar áreas mineiras lá em Angoche. E a ponte degradou-se. E a população tinha medo de passar naquela via de carro. E nós entramos lá. E nós temos membros da Assembleia Municipal distribuídos em comissões de trabalho. E nós entramos lá, trabalhamos e voltamos. E fomos dando essa informação, essas palavras, numa sessão da Assembleia Municipal. E nós demos essa informação como relatório do nosso trabalho, numa sessão à outra. E chega um membro da Assembleia e diz: não, eu não acredito. Ponte lá está bem. Não vai criar problemas. Está bem. O presidente do município, ou o presidente da Assembleia, disse: ok, aí a informação fica. O que é que nós podemos fazer? Depois dessa sessão, estou a pedir aos membros da Assembleia Municipal, até 15 pontos, devemos entrar lá. Irmos ver se, na verdade, estão a trazer uma informação real ou estão a criar calúnias, como organizações da sociedade civil. É aí onde nós somos abatidos psicologicamente daqueles que estão a governar. E, na verdade, eles entraram lá e encontraram, na verdade, ponte degradada. E quem estava a desmentir? É o membro da Assembleia Municipal, criado em comissões de serviço. Então, depois de nós retornarmos numa outra sessão,
foi lido o relatório e foi apurado de factamente que a ponte daquela via está degradada. E houve uma intervenção rápida. E para nós, como organização de uma sociedade civil, é um ganho para nós. Às vezes, podemos ser olheiro do próprio presidente do município. Podemos ser olheiro do próprio presidente. E a partir dali, o presidente, o que é que ele disse? Então, afinal de contas, a informação que estão a trazer os membros da Assembleia Municipal não é válido do que aquilo que estão a trazer as organizações da sociedade civil. Então, já começamos a dar um relatório de uma informação de trabalho semanalmente ao presidente do município. Então, houve já as intervenções do município, já começou a fazer algumas intervenções e aquilo foi muito fascinante. Por isso, são informações que nós, na verdade, daquilo que estava dizendo, é para fortificar mesmo nessa informação. Muito obrigado. Penso que o município de Nampula, não sei se ainda vai funcionar, tinha um observatório municipal. Não sei se funciona ou não, mas tinha lá há muito tempo. Aqui era uma experiência boa. Essas questões do orçamento participativo, planificação participativa, também o município de Nampula é muito referenciado, até porque o processo começou aqui mesmo. Então, são algumas experiências que existem sobre como se pode participar. E acho que isto podemos aprofundar um pouco quando forem a falar de algumas ferramentas, depois acho que os colegas também do Orfado vão desenvolver melhor. Essas são algumas ferramentas que podem ser usadas, mas haverá uma apresentação específica do diálogo comunitário participativo, que é uma ferramenta adaptada do cartão de pontuação comunitária. Em linhas gerais, a abordagem geral que é usada nesses programas a tal baseada em direitos é que nós, no programa ONU, o que nós queremos é promover um diálogo entre os detentores de direitos, que são cidadãos, a saber quais são os seus direitos, que passam por participar, que passam pelo acesso aos serviços, de qualidade, mas também queremos engajar esse detentor de direitos com o detentor de obrigações, que é aquele que tem por obrigação prover, portanto, dar acesso à educação, acesso à saúde, ao meio ambiente, habitação, água, saneamento, que são as autoridades estatais, na verdade, as autoridades públicas. Esse é o princípio geral, para dialogar esses dois editores, um de direitos e outro de obrigações. Falar. O outro aspecto é que nós queremos é que as nossas autoridades nos digam o que estão a fazer, onde, quando, com quem, como. É o que nós queremos, que é a prestação de contas. Essa prestação de contas é aquilo que você vai dizer. Você pode fazer via... Eles vão dizer o que fazem, porque vão à Assembleia. Porque é a prestação de contas que eles acreditam mais nela. Mas o que nós queremos dizer é um pouco do que para dizer, olha, havia uma prática até bonita, para saber quanto se coletou. O que é que se usou? Quanto se usou daquilo que se coletou? Para quem foi usado? Onde? É só isso. Em relação ao acesso aos serviços, o que é que melhorou? No mês X, no mês Y, no semestre W.
acesso à informação, serem informadas sobre as decisões que os nossos dirigentes tomam, mas que afetam as nossas vidas. É isso. É o que nós queremos. No começo desta belíssima apresentação, dizia eu que fazia aqui um resumo sobre aqueles que são os objetivos cruciais ou centrais deste programa, e analisando estes objetivos surgiam algumas dúvidas. E as dúvidas prevalecem. Acho que é o momento de colocar as questões do dia, deixar passar. Percebi mormente que toda a apresentação centra-se no direito à informação e também a participação pública, a participação do cidadão no processo de governação local. E, paralelamente a estas duas premissas, foram feitas certas constatações, essencialmente os problemas que existem nesta esfera. A fraca participação, fraco conhecimento, que é esta ausência de direito à informação, que na verdade é essencial para que possa haver uma participação ativa do direito à informação. O primeiro aspecto, o primeiro passo é o cidadão estar informado sobre os seus direitos, sobre as suas obrigações, sobre quais são as garantias que o assistem perante o poder local. Isto não existe, mas houve ilustrações de documentos que devem ser do conhecimento da população. Mas a população não conhece, esse é o problema. Agora, a questão é quais são os mecanismos ou as plataformas que o programa utiliza para que a população tenha conhecimento efetivo destes direitos, destes instrumentos, para que possa ter uma participação ativa. E a não haver, havendo esta impossibilidade de participar, mesmo com o conhecimento destes instrumentos, existem garantias dos administrados. Até que ponto estas garantias são de conhecimento da população? Portanto, ao longo da apresentação não foram mencionadas estas garantias. Houve levantamento dos problemas que são reais. Existe a questão das plataformas, que é a minha questão, utilizadas para que o cidadão tenha conhecimento, mas também são de lei as garantias dos administrados, que são muito importantes. Se eu, por exemplo, estou insatisfeito porque participei de uma sessão da Assembleia, por exemplo, aqui, e não disse nada, ou deparei com uma situação desconfortável perante um ato administrativo, a lei estabelece que eu tenho algumas garantias. Uma das garantias é a reclamação, por exemplo, ou mesmo a petição, dentre outras, são várias. Recursos, por aí em diante. Estas garantias existem e penso que era oportuno que se elencassem neste leque de ações a serem levadas a cabo para a melhoria da participação dos cidadãos na governação local. E a outra questão é sobre, vai-se falar, não sei, mas quais são estes espaços de diálogo existentes no âmbito do programa? Muito obrigado. Bom, eu acho que a primeira parte da primeira questão, né, vai ser respondida ainda nesta sessão. Como eu disse,
haverá uma apresentação sobre serviços que são oferecidos, espaços ao nível da comunidade, ao nível do município e ao nível regional. O que eu lhe adianto é que acho que foi acompanhando que aqui foram intervindo alguns colegas dizendo JEC. São grupos de engajamento comunitário, são grupos que foram criados ao nível das comunidades, que incluem grupos de mulheres, grupos prioritários para evitar estereótipos, são pessoas relacionadas com diabetes, trabalham com diabetes, tuberculose e outras doenças. Existe, acho que também ouviu, JEC de ambiente. São um grupo comunitário que trabalha com questões de ambiente. São grupos que foram criados. E depois, esses grupos foram engajados ao nível de cada um dos municípios, que era o mecanismo mais fácil para promover interfaces. Interface o que é? São encontros que foram realizados entre o município e cidadãos, através desses grupos que existem nas comunidades. Esses grupos todos, selecionados cada um, foram participar de uma sessão de diálogo com as autoridades municipais, que é: tu disseste que vais fazer isso, você disse que vai fazer isso, nós constatamos que isto não foi feito. Há um diálogo que se produz um plano de ação, que é para ser seguido. E também este grupo que se une ao nível do distrito, que junta esses JECs, se forma como um fórum municipal. Esses grupos, esses fóruns, depois juntam-se de forma regional, que é esses processos que vão decorrendo, que não só é uma questão de partilha de conhecimento, mas também é uma partilha de experiências de cada um dos locais de proveniência. Então, esse é o exercício que o programa vai fazendo, que é um processo de reforço das comunidades através desses grupos, que até são pessoas que fazem isso no seu dia a dia, algumas. E depois vamos nos integrando através de uma plataforma regional. O nosso entendimento é que, ao nível dessas plataformas, elas ganham uma forma de espaço de reflexão. Fomos refletindo há 2 semanas, que era sobre desastres naturais, e que existe um fórum de desastres naturais. E também vão ser constituídos alguns grupos, que tendem até a ser organizações em alguns casos. Este é o processo, mas acho que os colegas, depois tem plataformas digitais, acho que os colegas depois, acho que já na sessão última mesmo, vão fazer algumas ilustrações de alguns, acho que vão dar alguma explicação também de alguns aplicativos e mais detalhes. Não sei se tentei ser mais sintético possível, mas penso que os colegas... Agora, em relação a uma parte que o Coutinho toca, em relação à partilha das garantias, até dos próprios direitos, que estão muito, as garantias estão muito associadas a esses direitos. Portanto, quando tu trabalhas com o direito à informação, é que já lá, para além de dizer que os atos devem ser públicos, já se diz que tu podes ir reclamar. Acho que podemos melhorar isso, seja partilhando em forma de manuais, para dar mais um pouco de reforço. Mas o que nós aqui queríamos era dar uma como é que eu digo, uma introdução do
que nós estamos a discutir, a debater. E achávamos que são muitos temas e que provavelmente mereceriam um tratamento específico. Mas, em todo caso, essa parte acho que está anotado. Nós vamos, nas próximas ocasiões, vamos trazer isso ou vamos pôr a circular alguns materiais que podem ajudar a reforçar essa componente. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Bom, eu sou Marcelo Nunes Lampião, diretor de programas da ORFAD, Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, que está a coordenar esse programa em parceria com a MUCAPA, Associação Comunitária, que está sediada no município de Guamba, Niassa. Bom, vamos prosseguir com a nossa atividade de hoje. Com a vossa permissão, com a permissão do presídio, eu queria deixar de usar esse instrumento. Pode ser? Ou não se ouve? Ouve-se? Não. Então é melhor eu deixar de lado. Bom, a minha apresentação não será tão técnica como do meu mestre ali. Vai ser só uma coisa básica. Bom, a minha apresentação tem a ver com o direito de garantia de participação ativa e pluralista na população local. Bom, é esse tema que nos une aqui no dia de hoje. E, em concreto, eu vou falar da Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Bom, não teria sido eu a pessoa mais indicada para falar, pois embora eu estivesse na planificação, mas teria sido o Banco de Moçambique. Bom, prevê-se que tenha havido algum entretanto que fez com que o Banco de Moçambique não estivesse aqui presente. E, igualmente, também havia uma firma de auditoria que na última hora desmarcou e não deu detalhes. Mas pronto, eu como já tinha esse tema um pouco, então vou dar um pouco daquilo que é informação que tem a ver com essa lei para analisarmos. Na verdade, é uma lei nova, tão recente, que a maioria de nós provavelmente será a primeira vez que vamos ouvir o que se fala aqui. Bom, essa lei abrange a todos nós, abrange a todos aqueles que desenvolvem as comunidades. Fala-se de comerciantes, fala-se de instituições financeiras e não financeiras e fala-se de todos nós que fazemos direto e indiretamente, formal ou de forma informal, um comércio, um negócio na nossa comunidade. Isso como já abrange de uma de outra forma. Então foi tão importante trazer um pouco para analisarmos, né? Principalmente para termos noção do que nos espera nos próximos dias, de forma que comecemos a nos preparar de uma de outra forma, ou com instrumentos institucionais para aquelas que são instituições ou para aqueles que representam organizações e dessa forma talvez irmos adaptando com a realidade, não diria futura, que na verdade a lei já existe, então não é futuro. A qualquer momento podemos ficar surpresos com entidades competentes a nos exigir uma e outra coisa e nós vamos ficar numa situação
de incertezas. Então foi mesmo nessa perspectiva. Bom, a nossa conversa nessa matéria vai iniciar com uma pergunta básica, uma pergunta só para tentar colher sensibilidades do que é que nós entendemos, o que cada um entende o que é isso, branqueamento de capitais. Em 2 minutos eu queria colher sensibilidades de cada um dos participantes, de forma que possamos ver a quanto pulsa o nosso pensamento ou até que ponto nós sabemos sobre essa matéria. Então, eu gostaria de pedir contribuições a 2 minutos. Mulheres, homens, todos estamos aqui, poderemos contribuir. Só para, antes de entrar um pouco no contexto, só para termos a ideia do que cada um pensa. O que poderia ser branqueamento de capital? Sim, só... Aliás, chamo por João Mangaxá muito, proveniente de Quam Aono. Branqueamento de capitais, a minha maneira de entender é haver um fundo, em vez de aplicar conforme nas atividades certas, você desvia e começa a aplicar de uma outra maneira. Então, minha maneira de ver é o que é branqueamento de capitais. Faz de conta, desvio de aplicação de uma outra maneira. É da minha maneira como entendo. Sou defensora do meio ambiente, venho de Montepuez. Eu entendo como branqueamento de capital como sendo um crime financeiro. Sim. Obrigado. Respondo de nome a Lima Ramatano Martinho, presidente do Grupo de Mulheres Ilha de Moçambique. Branqueamento de capitais, eu entendo que são formas de desvio de fundos. Obrigado. Sim. Temos só mais 45 segundos. Boa tarde. Chamo-me Hermenegildo Sempre. Estou a representar a CDD, a Ampula. Eu entendo o branqueamento de capital, como os colegas aqui mencionaram, que é um crime financeiro, mas esse crime consiste em não se justificar um certo valor que é aplicável a outra. Quando as pessoas não sabem justificar a proveniência da sua riqueza. Ou, no sentido mais literal, o que foi declarado não constitui verdade nos seus ganhos, não constitui, em termos de comparação, não faz lógica, não tem lógica com o que a pessoa possui, com os bens que a pessoa possui. Boa tarde. Eu, por mim, acho que não vou falar o conceito, só vou dar exemplo. Por exemplo, se alguém é barão de drogas, por exemplo, né? Ele vende drogas e tem um dia, como dizia ali um colega, mas esse dinheiro ele não consegue justificar de onde é que sai a sua proveniência. Então, em vez de ele depositar o dinheiro no banco, como deve ser, ele pode investir, por exemplo, na construção de um prédio ou um hotel, qualquer coisa assim. Então, ele ao fazer aquilo ali, depois de um tempo, pode vender aquele mobiliário, aquele edifício. Então, vendendo o edifício, ele já tem uma justificação. O dinheiro saiu de um negócio ilícito, mas aparentemente parece que é justo. Eu acho que é isso. É tudo que os colegas disseram, ligado? Segundo o qual branqueamento de capitais é o ato de tornar lícitos ativos de proveniência ilícita ou criminosa através de meios fraudulentos. Então, é este conceito que não foge com o que todos aqui disseram. Obrigado. Como um exemplo concreto, eu sou vizinho de uns irmãos
que acabam de fundar uma associação este ano. Então, pelo que eu vi, em que município? No município de Nampula cidade, é uma associação chamada Niuete Wampula. Então, haverá uma limitação em que não vão surgir mais associações, porque para essa associação, para ser aprovada, precisou de uma equipe específica para ir na comunidade, saber o que são aqueles membros, onde é que saem, quem são, isso aí casa a casa, de acordo com aquele número que vem ali, aqueles 10 fundadores. Precisou de serem visitados nas casas, mas primeiro a equipe tinha que chegar nos secretários dos bairros, se conhecem aquelas pessoas. Então, haverá uma limitação em que futuramente não vão surgir mais outras associações. Obrigado. Mas a questão que se coloca é: será que estas organizações são verdadeiras associações ou são grupos de amigos? Como disse aqui o nosso colega, vem da ilha, é representante do grupo de jovens da ilha, mas não chega a ser, salvo entendimento, encontrar uma verdadeira associação. Porque faltaria aqui este ato constitutivo que iria conferir a este grupo o título de associação. Então, é um desafio que a lei nos impõe e há que ver estas evoluções de forma positiva, como um desafio, como um convite para que sejamos mais organizados e assim consigamos alcançar os fins que nos propomos alcançar com a criação destas organizações todas que vão sendo criadas a nível da sociedade civil. Obrigado. A Associação Eolaca e Ponto Focado de Moana, Grupo Prioritário. Obrigada pela informação. Eu não vou falar muito, mas sim também o colega ali passou o que eu queria passar. Para dizer que nós aqui estamos ainda a exigir que nós temos direito de saber daquilo que acontece no município. Então, é da mesma forma que nós temos que estar organizados. A lei não veio para nos ameaçar, mas sim é para nós cumprirmos, estarmos organizados. Eu vou falar na pessoa minha, eu tenho minha associação. Nós fomos tomados com o Grupo África Perna. Eles exigiram que nós todos membros tínhamos de tirar o quê? Evidências em termos de onde é que vamos trabalhar e nós também temos de tirar umas fotos, bem, eles recolheram todos bem nossos e o escritório onde vamos trabalhar e com quem líder, porque nós vamos trabalhar na comunidade. Aqueles todos levaram, até fotocopiaram nosso estatuto. Isso para dizer que eles é para nos confiar a nós de que nós vamos fazer um bom trabalho, vamos estar organizados na nossa associação e assim eles fizeram isso. Então, para dizer que nós não podemos sentir que vai nos ameaçar a lei, porque os outros vão ficar limitados para organizar uma associação, não, aquilo que requer responsabilidade. Porque se nós somos um conjunto de pessoas, rimamos mesmo, temos de levar aquilo avante, para que também os nossos companheiros também nos aproveitar de nós, da nossa ideia, que se aquela associação está a ir avante, é por causa de quê? Pode vir lá também os colegas querer saber de nós como nós conseguimos vermos organizados. Em poucas palavras, eu queria só acrescentar essa parte. Obrigada. Eu sou Afonso Maliek, Direitos Humanos, Estado de Nampula. Até que ponto a lei de prevenção e combate ao pagamento de capital vai impactar na liberdade das vítimas? Eu acho que é óbvio, né? Suponhamos que eu me torno como secretário do bairro, é um exemplo. Quero fazer uma associação, submeti os estatutos do registro, depois saíram homens da CISI e vieram me escutar. E sabemos bem que, por exemplo, em Nampula, cada presidente que ganha coloca sempre secretários. O homem da CISI tem vir, vão no secretário,
vão procurar saber de mim, ele vai dizer que não, aquele senhor ali não presta. Automaticamente estou convidado em criar associação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Aqui Ivaldo, da Conceição Nazaré, venho da Solidariedade Moçambique. Eu acho que um dos grandes problemas que o moçambicano tem é que estamos cheios de entretantos. Temos muitas coisas que a gente tenta esconder que acaba contribuindo com que a gente não seja transparente. As associações vivem exigindo ao governo que sejam transparentes, mas também quando a transparência vai para a parte das associações, eles fogem. Eu não vejo nenhum problema em que um grupo de cidadãos, como neste caso, tenham a iniciativa de abrir uma associação, mas porque temem que venham pessoas para investigar, isso não constitui para mim nenhum problema. Até porque esses grupos de terroristas, se nós formos acompanhar o funcionamento do nosso país, vamos ver que essa lei até já deveria ser implementada há muito tempo, porque há muitos grupos que fingem-se de associações que funcionam no bolso, nos carros, e há muitos grupos que fingem ser religiosos, igreja, muita coisa, mas que no seu exterior ostentam como estatuto bonito, muita coisa bonita, mas dentro estão a fazer muitas coisas, são radicais. Então, esta lei, para mim, não limita a liberdade de associação de uma pessoa, mas sim vai incentivar as pessoas a serem mais organizadas. Até que, no meu ponto de vista, para estas associações, há muito dinheiro que recebem de fora. Depois da implementação das suas atividades, eu acho que até seria muito bonito, assim como nós exigimos ao governo que partilhem relatórios, muita coisa, nós também levamos nossos relatórios para o Banco de Moçambique, para nós justificarmos aquele valor que nós recebemos, implementamos ou gastamos nisso, naquilo, não vejo nenhum problema. Porque há pessoas que estão a receber dinheiro e não aplicam naquilo que eles justificaram que iriam aplicar. Então, esta lei veio acabar com esse tipo de brincadeira. E eu acho que o governo deveria controlar mais e apertar mais o cerco para que as pessoas sejam transparentes, tanto associações, assim como os singulares. Obrigado. Ainda assim, teríamos que, nessa análise mesmo dos riscos, poderíamos tentar entender até que ponto essa lei não entra em contradição com o artigo 78 da Constituição da República, que versa que as organizações sociais desempenham um papel que promove a democracia, a participação do cidadão. Até que ponto essa lei não entra em contradição? São os mesmos aspectos, porque uma coisa é dizer que é uma associação, uma organização, outra coisa são suas práticas. Para serem legítimas, tem que ter a legalização, os estatutos, essas coisas todas. E tudo isso não é fácil para uma organização. Nós sabemos que muitas de nós saímos de base, sem nenhum apoio. Os apoios vêm através das nossas atividades, do nosso empenho, onde que os amigos reconhecem que realmente estamos a trabalhar. A maior parte de nós, a minha associação, veio de base, sem nada, só com vontade e objetivos. Então, através do tempo, começamos a mostrar aquilo que nós queríamos fazer. São os amigos que nos ajudaram a termos estatutos, a termos a organização da associação, mas que existem muitas organizações ali que trabalham bem, mas que não estão em condições de poderem concorrer como o governo quer. Então, tendo essa lei, tem que criar um espaço onde que essas organizações poderiam ter um apoio por parte do governo, como quem diz, vocês trabalham, mas como não conseguem ter apoio, o governo vai dar uma certa percentagem para a legalização dos vossos estatutos e tudo aquilo que é preciso para ter visibilidade. Porque se nós estamos a dizer que prontos, porque a organização não está legitimada, um grupo de amigos, vamos deixar assim, muitas vezes vamos desaparecer, mas estamos a trabalhar. Tem impacto na sociedade, nas comunidades. Então, nós não podemos virar as organizações
ações de acordo com aquilo que elas apresentam como legitimidade. Mas temos que ver também o esforço que elas fazem, os objetivos e as dinâmicas que elas têm nas comunidades, o impacto das suas atividades. É muito importante, porque também se não há sociedade civil, eu acho que é uma sociedade que está trabalhando, onde o governo faz e desfaz. E não é esse o nosso objetivo. Qualquer governo tem que ter a sociedade civil para poder travar e dar também a legitimidade daqueles que são os objetivos da comunidade, das pessoas que não têm vozes. Obrigada. É uma preocupação legítima, mas infelizmente existe esta lacuna, no sentido de não ter sido tornado claro este aspecto sobre como é que ficam estas pessoas, né? Nós assistimos há anos atrás, um exemplo de um músico moçambicano que até esteve a contas com as autoridades. Por causa dessas práticas, ajudava, coletava algumas contribuições no intuito de ajudar nos infantários e ajudava de algum modo. Mas não estava organizado e levantava-se essa questão. O que é que fazia, qual era a gestão daqueles valores, e foi acusado por vários crimes e responsabilizado até. Então, este é o perigo de exercer-se essas atividades cívicas sem a devida transparência. Sem a devida transparência. Se calhar que o legislador estabelecesse uma norma regulamentar que trouxesse alguma exceção para cautelar estes grupos, que não são associações, são grupos de boa vontade que ao momento têm algum papel social extremamente importante, que acaba ficando comprometido este papel em função das barreiras que a lei impõe. Mas estas barreiras é para associações. Há uma lacuna aqui relativa a estes grupos que não são associações por vários motivos, mas que exercem o desempenho algum papel importante. O outro debate que é preciso tornar assim, ou separar deste debate, é a questão de uma associação que existe estar limitada de receber de um amigo porque não sabe qual é a proveniência deste dinheiro que é oferecido. Não sei se a lei prevê esta questão. Uma coisa é a associação ter que tornar as contas transparentes, quem são os gestores e tudo o resto, e outra coisa é saber, não é? Porque esse é um problema que pode se levantar mesmo para aquelas associações que existem. Não é? Não sei se a lei impõe que haja necessidade de também, antes de receber, investigar ou procurar saber daquele que oferece, de onde você traz esse dinheiro que está-me a oferecer. Não é branqueamento de capital isto aqui, depois não vou ficar comprometido. Não sei se existe esta obrigatoriedade, não é? Por parte da própria lei, de as associações terem que questionar a origem ou a proveniência dos fundos que recebem. Se existe esta obrigatoriedade, então fica um pouco complicado. Então, quer dizer que não basta aquele que oferece justificar, aquele que recebe também deve questionar e justificar que recebi do Beltrano, que é meu amigo, e ele tirou este fundo da fonte A ou B. É isso que a lei diz. A ser verdade, que é uma imposição legal, então fica um pouco complicado, de fato, sobreviver como associação. Não sei se existe essa disposição na própria lei. Obrigado. Pronto, talvez existindo um regulamento, seria necessário que encontremos esse regulamento, nos aprofundarmos, nos informarmos mais como é que essa situação está lá tratada, se é que existe. E se existir, então, informarmos e termos informações concretas.
a minha apresentação, mas ainda tem uma mão ali. O passado de valor é que é verdade, mas também não é para você questionar que o senhor que está no dar esse valor vai onde. Supomos que nós, no nosso país, a maioria dos atores vem do outro lado. O ator não vem num distrito ou numa província sem que interesse com o governo. Ele se apresenta que eu estou aqui, tenho o meu pão, eu procuro a Associação X, eu estou nessa área, se a quem visita, se aonde, ele identifica-se. Depois o governo diz que tem uma associação X. E quando ele dirige-se lá, a pessoa testemunho do governo que está aqui, o doador que quer trabalhar convosco com a associação, vocês estão a trabalhar nessa área, está aqui. Então, logo, ele, como já se identificou, no ar a sangue, você quer saber que você está ele já falou que a partir de lá, até na base que eu estou, que eu sou associado, e pronto, já chega essa identificação, parte do doador próprio. Então, nós ficamos a receber a doação e mediante daquilo que ele pode testemunhar no próprio governo local, e ficamos todos no mesmo ritmo, não sei. Pelo menos a minha experiência lá em Niassa, onde eu estou em Pampa, nenhum doador que chega ali só vir para nós. Primeiro vai no governo, se apresenta e vem ali com a pessoa do governo, se que está aqui, o doador vai trabalhar convosco, junto a nós vamos controlar. Se vamos em Pampa, nós na área de aquele, temos o nosso ponto focal no distrito, que ele nos vê todos os trabalhos junto com o doador e coordenam as atividades. Obrigada. Isso é muito importante para o desenvolvimento das nossas comunidades. Na segunda fase, o doutor digamos, Kumbi ainda avançou as ideias sobre o gabinete do apoio à sociedade civil, do qual nós esperamos com muita ansiedade para o desenvolvimento das nossas associações, desenvolvimento da sociedade civil. Desde já, para darmos andamento ao nosso programa, convido neste momento o Dr. Agnaldo dos Santos Rufino para dar seguimento ao debate sobre diálogo comunitário. Doutor, tenha vontade. Boa tarde. Eu penso que estamos meio cansados, não é? Podemos fazer um exercício básico. Pedimos a alguém, né, um dos participantes, para que venha nos dar uma dinâmica básica para ressuscitarmos a nossa disposição. Podemos fazer isso, não é? Alguém se dispõe? Sim, muito obrigado. Vamos ter uma pequena dinâmica, só de alguns segundos. E vindo com depois. E com a permissão, gostaria que nos levantássemos para podermos. É uma dinâmica silenciosa. Vamos! Expulsarmos todo o cansaço. Eu penso que a dona Tomasina é bom em exercícios físicos. Tomazina. Muito obrigado, colega Tomazina, por este momento que nós precisávamos. Eu, na verdade, meu nome é Agnaldo dos Santos Rufino e não gostaria de levar muito tempo, não menos que 5 minutos. Não é? Se preferir, depois ficar com 4,5. Eu vou falar em poucos minutos sobre o diálogo comunitário participativo. Resumidamente.
treinamento chamado ou denominado DCP. O DCP é uma ferramenta no qual a Orfad encontrou como alternativa para a participação do cidadão. Esteve aqui um dos participantes a questionar qual é a saída, a solução para a participação. A resposta encontramos no DCP, Diálogo Comunitário Participativo. Eu queria começar primeiro referenciando alguns aspectos muito básicos. O programa AONA, quando esteve a iniciar, enfrentou diversos desafios, tanto gerais assim como desafios estruturais. E são esses desafios que também acabaram criando alguns riscos quanto da sua implementação. E se formos a ver, no início do programa AONA, enfrentou-se riscos como riscos sanitários. Riscos sanitários, nós estamos a falar da Covid-19. Na sua implementação, o programa ONA iniciou a sua implementação logo na fase em que o Covid estava a surgir. Então, este foi o primeiro desafio que o programa enfrentou. O segundo risco foi o risco ambiental. O risco ambiental, estamos a falar de chuvas, as mudanças climáticas e todos aqueles cenários que ocorreram quando da implementação do programa AONA. E outros riscos são os riscos políticos militares. Preferimos assim chamar porque envolve a questão do terrorismo. E todos nós sabemos que o terrorismo assola na maior parte a região norte, especificamente em Cabo Delgado. E na implementação do programa ONU, este risco foi um dos que esteve patente, esteve presente a todo momento. O outro risco foi o risco político, no verdadeiro sentido. Este risco é um risco que, infelizmente, aconteceu porque houve rejeição do próprio programa, o próprio projeto, quando da sua implementação. Esta rejeição foi uma rejeição dupla, porque as duas partes políticas rejeitavam o programa, tanto a maioria, assim como a minoria. A maioria, se calhar, dizia que via o programa como uma das formas de derrubar ou algo de desconfiança por parte da governação, ou preferidos. Então, uma parte da positiva rejeitava o programa, da negativa também rejeitava o programa. Então, houve uma rejeição dupla. Quando fosse se apresentar o programa nas autoridades, a rejeição era autêntica. E esta dupla rejeição implicou ou condicionou para que a abordagem do próprio programa, as ferramentas previstas para o programa pudessem alterar, pudessem mudar. E estes desafios também aliados à questão da baixa participação, à questão da fraca existência de espaços de participação, o fraco nível de diálogo e fraca oportunidade de crescimento, que são aspectos, dimensões do próprio programa AONA. Então, houve uma colisão, porque os desafios, as dimensões que o programa ONU encontrou foram os desafios da participação, os desafios da participação, do diálogo, da existência de espaços de participação e de existência ou não de oportunidades de crescimento.
Então, aliados aos riscos que nós mencionamos, houve a necessidade de, como forma de responder a esses desafios, estes riscos, como eu disse, tanto estruturais assim como riscos gerais, então a Orfad achou por bem encontrar uma saída, usar ferramentas que pudessem responder e que pudessem aumentar, acrescentar o nível de participação do cidadão. E é por essa razão que introduziu o DCP. Uma das ferramentas a ferramenta que a Orfad encontrou para responder àqueles desafios e permitir que os riscos enfrentados pudessem ser ultrapassados foi o DCP. O DCP é a fusão entre o diálogo, que era uma das ferramentas do programa ONA, e o cartão de pontuação comunitária. Estas duas ferramentas foram as ferramentas propostas para a prossecução, a implementação do programa ONA. Porém, estas duas ferramentas houve a fusão e surgiu esta que nós chamamos a ferramenta do DCP. DCP é o Diálogo Comunitário Participativo. E é este que surge para responder àqueles desafios ou àquelas dimensões do programa ONU. Referimos da dimensão de participação, dimensão do diálogo, dos espaços de participação e das oportunidades de crescimento. Então, para melhorar a participação do cidadão, da comunidade no diálogo, para melhorar a participação do cidadão na governação, a Orfad decidiu introduzir esta ferramenta. DCP é a ferramenta de participação do cidadão e esta participação na governação local, de modo que entre o cidadão, que é o titular de direito, e as autoridades locais, que são os titulares de dever e obrigação, possam, de forma conjunta, discutir e encontrar soluções aos demais problemas da comunidade. Então, este é o DCP. O DCP tem esta estrutura básica. O DCP tem esta composição básica. E se formos a ver, no meio, no centro, vem ciclo de discussão e ação. Esta é a ferramenta, a modalidade que a ONU encontrou para dar continuidade, dar vida às suas ações. O primeiro ciclo, na primeira fase, encontramos a pesquisa e diagnóstico. Nesta fase é onde o programa começou fazendo um diagnóstico social. Este diagnóstico passou por todas aquelas pesquisas em que procurava-se medir o nível de participação do cidadão, procurava-se saber se existem ou não os espaços de participação, existem ou não os espaços ou as oportunidades de crescimento ou não. Então, é nesta fase em que o DCP começou. E passou para a fase do treinamento e capacitação. Aliás, na primeira fase ainda, nós encontramos uma das subferramentas que a Orfad também criou para responder a esta primeira fase, que é a de pesquisa e diagnóstico. E esta subferramenta denomina-se a ONA Collect. A ONA Collect é uma das ferramentas que usou-se nesta fase para fazer este todo diagnóstico social, esta toda pesquisa. É uma ferramenta online que permite a coleta, gestão de dados para a continuação ou a implementação das atividades. Agora, a segunda fase é a fase do treinamento ou capacitação. Nesta fase, houve treinamento primeiro com os facilitadores, os treinadores que iriam trabalhar na comunidade, e depois também houve capacitações
não só destes facilitadores, mas também estendeu-se para a comunidade. Houve também capacitação para o município, nesse caso que são os titulares de direito. Então, é uma fase em que o treinamento foi extensivo, tanto para os oficiais ou os técnicos de campo, assim como para a comunidade e as autoridades. E a terceira fase é o diálogo e a advocacia. Nesta fase, usou-se mais a ONA Diálogo, também uma das subferramentas do DCP, que permite a discussão, a participação direta da comunidade, a proposta de soluções de assuntos, de problemas da comunidade. De forma conjunta, procura-se soluções para a mudança da comunidade. E, no final, termina com a ação e monitoria. Depois de ter se feito o diagnóstico, que é a pesquisa, fez-se capacitação dos envolvidos, dos atores envolvidos, passou-se para a fase de diálogo. E este depois passou para a fase, a última, que é de ação e mentoria. Agnaldo disse-nos que o DCP, o Diálogo Comunitário Participativo, é uma ferramenta que responde aos desafios antigos que tem a ver com o programa ONA, dos quais o programa ONA enfrentou os riscos dos quais sanitários, sobre a Covid-19, ambientais, sobre as chuvas e desastres, e políticos, propriamente ditos. E desse mesmo diálogo comunitário participativo, ele nos ofereceu que o diálogo participativo tem 5 fases para a sua efetivação. E também nos mesmos ele apresentou, disse-nos que o diálogo participativo nos dá a possibilidade de termos a ONA Diálogo, termos o diálogo, a ONA Diálogo, a ONA Colete e a ONA Info. A ONA Diálogo, ele deu exemplo, por exemplo, aqui onde estamos, nós estamos, quem está distante está a participar a partir, digamos, da participação online, como anteriormente o Dr. Lampião tinha dito que estávamos online. Então, qualquer um que esteja no seu lugar também pode participar a partir dessa janela, dessa ferramenta de ONA Diálogo. Desde já, eu vou convidar o Dr. Melquisedeque para falar sobre a inclusão digital da ONA Digital. Muito obrigado. Tenho que dar o Dr. Mel. Boa tarde. Realmente vou tentar aqui fazer os 5 minutos, mas acredito que pela extensão dos conteúdos vou exceder um pouco. Praticamente o meu colega já abordou o que era mesmo para desenvolver, visto que o que me trouxe cá é para simplesmente falar daquilo que é a inclusão digital, que de forma sumativa vou falar daquilo que é a ONA Digital, que está lá impostas as 3 ferramentas que o colega aqui acabou de falar, que é a ONA Colete, a ONA Info, assim como a ONA Diálogo. Só vou ser um pouco mais específico porque, para além da teoria, vou cá mostrar quais são os passos e de forma a ter acesso a essas mesmas ferramentas que cá vou ter que abordar. Primeiro, é de referir que a ONA Digital é tudo quanto se diz a questão de componentes que estão inseridas à tecnologia. Neste caso, da primeira fase, vou cá falar de a ONA Colete, a ONA Info, assim como a ONA Diálogo. Antes de entrar nestes conceitos, é importante primeiro que se saiba, que se tenha o conceito do que é mundo digital, para depois entrarmos na íntegra aquilo que se diz, ou seja, aquilo que diz respeito à ONA, ou seja, as ferramentas que cá vou deixar. O mundo digital praticamente é tudo aquilo, ou seja, são meios, são formas, são vias que permitem a interação
por meio de dispositivos e, neste caso, está inserida a componente da tecnologia, que praticamente esta mesma componente que diz respeito ao mundo digital, está lá inserida diversos dispositivos, diversas tecnologias que viabilizam o acesso à informação. Tentando contextualizar o que aconteceu na verdade, no intervalo de 30 milhões dos habitantes, perante as pesquisas feitas, conseguiu-se detectar que simplesmente 21% dos habitantes que estão a usufruir desta componente de meio, ou seja, o mundo digital. Neste caso, os dados do Instituto de Comunicação Social apontam que 75% da população estão informadas simplesmente através de meios de comunicação, que é a rádio, assim como a televisão. O que quer dizer que, para outras formas de comunicação ou de acesso à informação, o mundo, ou seja, os 25% desconhece destas mesmas matérias, ou seja, desta mesma ferramenta que viabilizam o acesso à informação. No início da prossecução das atividades do programa AONA, praticamente, como o colega que estava cá a dizer, que deparou-se com diversos riscos que entravam em declínio com a prossecução normal das atividades do programa AONA. Daí que os gestores deste programa, ou seja, a ORFAD, procurou mecanismos de modo a responder estes mesmos riscos, ou seja, de modo a ultrapassar essas divergências que entravam em colisão com o exercício normal dessas mesmas atividades. A Covid-19 deixou bem claro que, para além das ferramentas ou alternativas, que é por meio da televisão, a rádio, existe um mundo digital inserido que permite a viabilizar, que permite a ter mais outras alternativas, de modo a alcançar aquilo que é o ensino, assim como o aprendizado. Neste caso, daí sentou-se ou tirou-se aquilo que são as estratégias de modo a adquirir outras formas para ultrapassar esses mesmos riscos. Daí que na prossecução, ou seja, como forma de responder a essas dificuldades, a estes riscos, optou-se na criação do AONA Diálogo Comunitário Participativo, ou simplesmente AONA Digital, que para além de desenvolver-se aqueles exercícios que permitem a aglomeração, simplesmente pode-se desenvolver distante, ou seja, na maior distanciamento social. Neste caso, o cartão de pontuação comunitário e a ONA Diálogo, como o colega que estava a dizer, eram ferramentas que permitiam a maior aglomeração, ou seja, a participação presencial com os atores, ou seja, os detentores de poderes, assim como de serviço. Daí que iam em contradição com aquilo que são as ações de mitigação da Covid-19. Mas, inserida a componente digital, veio a resolver, veio a responder com a demanda que não é simplesmente você estar diante da população, não é só as capacitações, não vão simplesmente acontecer com a aproximação dos dois atores, mas sim é bem e é possível, de forma distante, com diversos climas, com diversos tipos de ações que poderiam atrapalhar o exercício normal, pode simplesmente responder-se numa demanda adequada e dinâmica, inserindo esta componente de uso de ferramentas, assim como o uso da tecnologia. Acerca do diálogo comunitário participativo, eu gostaria de saber mais do... Vou propor o livro do tema. Inclusão digital, a ONA digital. Disse de umas percentagens me levaram em confusão e
fiquei com um ponto de interrogação. Disse que cerca de 21% dos habitantes moçambicanos têm acesso ao mundo digital. Na verdade é internet. A internet. É acesso à internet. Acesso à internet. Ok, tá bom. Eu queria saber do orador ali, qual é a fonte que nos traz que afirma que a população moçambicana só tem esta parte de 21% do uso de internet. Gostaria de saber também quais são os distritos com menos índice do uso das tecnologias, que é a internet. Queria saber mais aqui também a diferença que existe entre uma plataforma e o software. Os dados são do INE, talvez tenha havido uma omissão, mas são do INE, do censo, do último censo, 2017. Os outros são do Instituto de Comunicação Social, sobretudo a questão da... Mas também tem um relatório mais atualizado do Secelecan, lança mais ou menos esses dados. Acho que em relação aos dados, só queria ajudar, porque foi a parte que ele poderá ter baralhado-se um pouco, mas só queria ajudar essa parte dos dados. Ok, tá bom. Só para fechar com mais duas questões. Qual é a estratégia que o programa AUNA Digital traz para que os 25% da população moçambicana que não se beneficia do mundo digital possa se informar através do vosso programa, mas não tem internet, mas quer sim se manter informado? Saber quais são as estratégias que o programa AUNA Digital nos traz. E o benefício que o programa traz para os munícipes moçambicanos. Por exemplo, o AUNA Colete, a ferramenta AUNA Colete, pode funcionar em modo offline. Ou seja, a pessoa preenche o inquérito pelo celular e clica no submete, ok? O supervisor que está está a fazer a supervisão vai ter acesso àqueles dados. Agora, o que o programa poderá não conseguir é permitir com que as pessoas dar, por exemplo, a internet às pessoas numa primeira fase, não sei o que mais. O objetivo aqui era sensibilizar a qualquer um de nós aqui a se engajar um pouco pela utilidade que o seu telefone pode ter. E também incentivar que para muitas das questões de participação podem ser feitas através do telefone. A título de exemplo, aí já não temos como, tem que ter internet. Aí já batemos na mão. Mas a ideia é que as pessoas podem acompanhar este evento em qualquer sítio onde possam estar. Mas o objetivo essencial nosso é de que temos que incentivar isso. Por quê? Porque
está cada vez mais jovens a usar a internet para fins que achamos que poderiam ser aplicados para fins mais úteis. E o termo inclusão, na verdade, chamamos na perspectiva de direitos. Não foi na perspectiva de que nós queremos proporcionar um apoio, ou porque não temos muito essa componente, mas era de que os programas que existem poderiam incentivar, provavelmente, esses mecanismos. Por exemplo, os serviços do INS, Instituto Nacional de Segurança Social, aqueles que dão subsídios. Poderiam, por exemplo, ao invés de dar aquela bombinha, poderiam dar um telefone Android. E isso seria um pouco mais interativo com os seus beneficiários. É um pouco desse sentido de que quando tu dás aquela bombinha assim, recebe aquele M-Pesa ali, daquele subsídio, mas termina por aí, não há uma interatividade. O que nós queremos aqui é um pouco introduzir esse debate de que temos que discutir sobre a questão do acesso à internet. A questão que foi levantada, como é que se faz para disseminar essas informações às pessoas que vivem nas zonas recônditas sem acessos aos meios tecnológicos? Falamos de telefone, rádio, televisão, por aí em diante. O que nós fazemos é investir nos JECs. Já ouvimos aqui falar de JECs, que são grupos de engajamento comunitário. Dizer que esses grupos estão ou foram criados em todos os municípios de implementação do programa ONA e são estes responsáveis ou que serão responsáveis de disseminar as informações às comunidades locais. Por exemplo, sabemos que em todos os municípios temos classes baixas, com um capital econômico muito baixo também, mas estes precisam ser incluídos porque são cidadãos, ou seja, o fato de ser pobre não lhes tira o mérito de cidadania. Então, um dos métodos que temos adotado é capitalizar o conhecimento aos nossos grupos de engajamento. Estes, por sua vez, levarão as informações avante através do que? De palestras, através de sensibilizações, entre outras atividades que eles irão realizar de modo a incluir toda a população, toda a camada, tanto juvenil como mulheres, assim como homens, para exercer o seu direito de cidadania nos estados nos espaços cívicos. Muito obrigada. Sim, eu que não tenho rádio, que não tenho televisão, que não tenho telefone para entrar na internet, já tenho informação que posso aproveitar e escutar no vizinho o programa ONA. Muito obrigada. A minha intervenção será mesmo no igual modo do diretor executivo da MUPAPA, que é em termos de dinâmica de grupo, né? É difícil intervir, vou seguir os comentários do meu presidente. Ele tem dito que é difícil comentar ou é difícil intervir para um grupo de pessoas que estão desde as 11 e agora são 16 horas sem almoçar. Então, com isso, quero agradecer a todas e a todos pela vossa participação e, se calhar, passar a palavra mesmo ao presidente para poder dar continuidade e assim termos aqui o nosso discurso, sinceramente. Muito obrigada. Com a permissão do presídio, eu estava a perguntar ao meu colega, diretor de programas, o Dr. Lampião, o que eu vou dizer mais? Se tudo já foi dito. E ele disse, vai lá. Eu disse, ok, tá bem, eu vou. Agora, a Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, em consórcio com a MUPAPA, está honrado pela vossa presença, mas também reconhece o esforço de todas e todos oradores. Estivemos numa autêntica sala de aula. Discutimos e esgotamos a discussão. Queremos
em nome da Organização para a Promoção da Paz e Desenvolvimento Humanitário, agradecer a cada um e a cada uma de nós. Com estas palavras, se me permitir, tenho uma grande honra de convidar o excelentíssimo senhor chefe de repartição, em representação do excelentíssimo senhor administrador do distrito, para proceder com a sua intervenção de encerramento desta sessão. E o nosso muito obrigado. Excelentíssimo, tenha vontade. Muito boa tarde. Estamos aqui desde manhã, partilhamos muitas ideias para o bem de nós, assim como da nossa sociedade. Nós, como governo do distrito, e que acolhemos este encontro, estamos agradecidos e gostaríamos de dizer o seguinte: venham mais vezes. Nós estamos aqui e dispostos para vos receber. E com estas palavras, declaro encerrada o seminário. Muito obrigado. Ora viva, mais uma vez, boa tarde, caríssimos internautas que esteve sempre do nosso lado nos acompanhando neste programa do AONA Diálogo, no que diz respeito ao Seminário Regional Norte sobre engajamento da sociedade civil nos direitos e garantias da participação ativa e pluralista na governação local. Como puderam ver, como decorreu o seminário, deu-se por encerrado quando foi, quis eu dizer, 16 horas e alguns minutos. Vocês podem confirmar como estamos acompanhando do outro lado, e desde já quero convidar a você para que possa mais uma vez ficar ao nosso lado quando sempre precisarmos de você e da sua audiência. Financiou a Orfadia Mucopa, um projeto chamado AONA de engajamento comunitário para monitorar e participar.